O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Quem é você diante da traição? Quem foi Jesus quando esteve aqui nesse mundo e foi traído por Judas? Quem foi Jesus diante da traição de um de seus discípulos? Bem, é isso que você vai saber hoje aqui. E por que nós precisamos saber? Nós precisamos saber as nossas reações e quais são as reações de Deus. Como é que ele lida com tudo isso? Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer, punir, ele pode perdoar, ele tem poder. E como é que ele lida com tudo isso? Se você tivesse o poder que Deus tem, o que você faria com a traição? Bem, aí a grande questão é porque a nossa vontade no momento é vingar-se, não é verdade? Bem, vamos saber hoje o que Jesus fez. Tendo Jesus dito isto, lembra que ele tinha feito a oração ao Pai? Antes de tudo isso acontecer, ele orou ao Pai pelos aqueles que Deus havia dado para ele. Saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Bem, tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Bem naquele jardim que ele sempre ia com os discípulos, Judas foi com os principais sacerdotes, os fariseus, veio com soldados ali para entregar Jesus, justamente no jardim. E você sabe que antes de tudo, quando iniciou tudo, Deus fez a terra, criou tudo, criou o homem, criou a mulher e colocou eles no jardim. E lá no jardim, Adão o traiu, trocou em agradar a sua esposa, Eva, para desagradar a Deus. Desprezou o conselho de Deus, fazendo caso mais à sua vontade do que agradar a Deus. Ele foi traído ali no Jardim do Éden, onde ele, imagina você preparar um quarto para receber o seu filho, fica aqui 9 meses esperando pelo seu filho que vai nascer. E de repente, esse filho, essa criatura da qual você tem sonhos de caminhar com essa pessoa, de viver em comunhão com ela, que era o caso de Deus, quando ele criou o homem e a mulher. Ele queria viver em sintonia. E o homem optou em fazer a sua vontade em vez de fazer a vontade de Deus. Ou seja, Deus foi traído no jardim. E agora, o Senhor Jesus volta ao jardim, vai ao jardim com os discípulos, e lá, quem que ele recebe lá no jardim? Judas,
com os oficiais dos principais sacerdotes. E sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Imagina você está para ser preso, condenado, que era o caso do Senhor Jesus. Ele sabia todas as coisas. Ele ia ser crucificado. Ele vai e adianta-se diante dessa situação. Ele não teme, né? Porque nós sabemos que quando vem o perigo, o que a gente faz? A gente foge. Quando vem a traição, o que a gente faz? A gente se ira, a gente fica com uma raiva, a gente murmura, a gente chora, a gente, sabe? A gente faz às vezes até um papelão diante da situação. E Jesus, já sabendo que Judas estava vindo com os oficiais dos principais sacerdotes, com os seus soldados e os fariseus, ele se adiantou e ainda chegou para eles e perguntou: a quem buscais? O que o Senhor Jesus está fazendo? Pois é, eu vou deixar agora uma trilha musical para você pensar na reação do Senhor Jesus diante do perigo, daquilo que ia fazer ele sofrer muito. Por que ele agiu dessa forma? Bem, é com você e já voltamos após essa trilha musical. E aí, você pensou na reação do Senhor Jesus? Sabendo da traição, sabendo que Judas vinha com os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, ele sabia de todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Que controle de emoções é essa? O que aconteceu? Você lembra que antes disso o Senhor Jesus estava falando com o Pai lá no jardim mesmo? Falando, e até a Bíblia fala que ele derramou lágrimas de sangue. E sabe, nos momentos de provas, assim, você ama, você é traído, você ama e você é trocado por pessoas que só têm interesses, né? Você faz o que é certo, o que é justo, tem o cuidado, o carinho, e você recebe uma ingratidão. Pois é. Jesus sabia de todas as coisas que iria acontecer com ele. E ele se adiantou e perguntou para Judas, para os oficiais dos principais sacerdotes, e ele adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus:
sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando Jesus disse, sou eu Jesus, todos recuaram e caíram por terra. Por quê? Porque, sabe, quando você vive a fé, quando você mantém-se na fé, você tem o equilíbrio, você tem o controle, você não está no desespero, você está ali deixando a sua vida nas mãos de Deus. E era o caso, o Senhor Jesus, ele veio para esse momento de entregar a sua vida, viver entre os pecadores, ensinar, orientar, perdoar, fazer o bem, ser justo, viver com eles e chegar depois de um tempo ser levado para morrer de uma forma injusta, mas por causa de nós, os pecadores. Jesus, ele veio a esse mundo para esse propósito, para salvar a nossa vida, arrancar a gente dessa morte eterna. Você sabe que quando Adão pecou, o próprio Deus falou que se desobedecesse, viria a morte. Então, nenhum de nós teríamos nenhuma solução se Jesus não viesse, comprasse e nos resgatasse dessa prisão eterna, né? Que é a morte eterna. Jesus veio para morrer por aqueles que assumissem o seu pecado, que reconhecesse o seu pecado, que quer viver na justiça, que quer abandonar o pecado, que quer deixar de viver do seu jeito para viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus veio para esses. Ele veio para que você não viva mais nos seus delitos e pecados. Mas a opção é de cada um. Se Deus presenteia você e você não aceita o presente dele, você quer viver na morte eterna, e não pode impor a vontade dele, porque você tem livre-arbítrio. Então, os soldados, os que estavam com ele, com Judas, né, os oficiais, recuaram e caíram por terra quando Jesus falou, sou eu Jesus, o Nazareno. Porque Jesus, ele assumia a sua condição de servo, ele falou com o Pai, ele orou, ele expôs a sua dor e ele assumiu a condição de que foi para esse fim que eu vim, para servir ao Pai, para ser o próprio sacrifício perfeito de Deus para a humanidade. É isso que Jesus fez. Ele, diante da traição, ele deu a vida. Ele não levou rancor, ele pagou alto preço para que você não seja mais escravo.